Uma boa noite a todos. Hoje nós teremos a história geral da maçonaria no mundo e no Brasil. Hoje vai ser um resumo geral de tudo que nós aprendemos até agora nessas 7 aulas ou 7 apresentações que fizemos até agora. Bom, aqui está um quadro demonstrativo. É óbvio que o resumo geral nós vamos passar por pinceladas, né, para poder abordar os assuntos que nós falamos. Então nós vamos fatiar esse. Primeiramente, nós vamos destrinchar a maçonaria e os dois conceitos de maçonaria operativa e maçonaria especulativa. Mais à frente nós vamos ver que a maçonaria operativa nasce primeiro e ela tinha como meio a moral e eram formadas por pedreiros, construtores. Na maçonaria especulativa ela tem a moral como fim e ela passa, após a Revolução da Indústria, a somente ter os nobres. Vamos chegar até lá. Bom, a maçonaria vem de 3 grandes, existem mais, porém existem 3 teorias principais de estudiosos, né, de história, que apontam que a maçonaria pode ter vindo dos Templários, Rosa Cruz e das guildas romanas. Então são essas três teorias, e vamos destrinchar agora os Templários. A teoria dos Templários, Ramsay, através de um discurso no ano de 1741, onde ele dizia: os Templários, nossos ancestrais. Então ele discursa esse texto, e ele afirma que os conhecimentos vieram do tempo de Salomão e estavam escritos em hieróglifos. E é uma teoria, ela não possui um aspecto histórico, porque ela não se sustenta. Não existe uma documentação que possa confirmar esses acontecimentos. Passamos então à teoria do surgimento da maçonaria pela Ordem Rosa Cruz. João Marcondes Negret, através de 2 documentos, o Fama e o Confesso Fraternité, no século XVII, na Alemanha, afirma que, através desses 2 documentos, que a Rosa Cruz, a maçonaria sai da Rosa Cruz. Mas quando chega em 1800, essa teoria transformou-se inversamente. A Rosa Cruz foi quem saiu da maçonaria. Então, essa teoria vai por terra nesse sentido. Embora alguns dos historiadores ainda sustentam alguma coisa que a maçonaria tenha vindo da Rosa Cruz. Bom, no terceiro aspecto, na terceira teoria, que a maçonaria tenha vindo das guildas romanas, no período entre o século I e V. Essa é uma teoria que é mais aceita atualmente por conta dos fatos que ocorreram. Roma dominava, e ela fazia parte de uma expansão de Roma. Roma acaba fixando-se na Inglaterra e na Escócia, através do poder bélico, na tomada das terras. Nessas novas terras foram formando as guildas, que eram os trabalhadores construtores, que iam se fixando ali por um determinado período. E essas guildas deu origem à maçonaria. Então, essa é uma teoria hoje
ela é mais aceita pelos fatos que vamos seguir à frente. Bom, então, ao longo da história, nós temos 5 grandes marcos históricos, que é a Carta de Bolonha de 1248, onde Bonifácio de Cari, em 8/12 de 1248, ele faz a leitura da Carta de Bolonha, onde nessa carta continha uma lista de 371 mestres maçons. Depois, em 1390, surge o poema Régios, onde James Halliwell datou esse poema como sendo de 1390. Mas ele, em 1840, ele, através de pesquisa, chegou à conclusão que realmente é do ano de 1390, que são, na realidade, 794 linhas do poema em rima, e que dava indícios da maçonaria. Em 1598, William Shaw, o rei James convoca William Shaw para ser o seu construtor das fortificações, dos edifícios. William Shaw, ele era um construtor, e ele, em 1598, ele publica o Estatuto de Shaw, o primeiro estatuto sobre a maçonaria. Em 1599, há uma reedição do Estatuto de Shaw, já nessa edição com algumas modificações, inclusive foi incluído os banquetes, os solstícios de verão e os solstícios de inverno, e recebeu a ajuda dos maçons da época. Bom, em 1696, teoria de John Locke, ele comenta um manuscrito de 1696, onde constava a história de um senhor que veio da Grécia, que chega na aduana na Inglaterra, sem o idioma, e acaba recebendo um nome que os ingleses acabaram entendendo como ser, e posteriormente descobre-se que esse senhor é Pitágoras, e que Pitágoras chega na Inglaterra e funda a maçonaria, pois esse senhor já vinha da Grécia de outras escolas, de outras, uma linha, digamos assim, umas escolas de mistério, digamos que seja dessa forma. Ele vinha de um estudo e veio e montou a maçonaria na Inglaterra. Em 1780 inicia-se a Revolução Industrial, século XVIII, onde a maçonaria operativa e a maçonaria especulativa, os maçons operativos foram proibidos por conta de lei de se reunirem, pois a revolução necessitava de mão de obra para o trabalho, e para o governo naquela época era muito importante. As pessoas trabalharam e trabalhavam muito durante 10, 12, 14, 16 horas por dia, e a única forma de conseguir essa mão de obra é retirar esses maçons operativos e passar para a indústria. Bom, agora a existência no século XVIII das grandes lojas na época Grã-Bretanha. A primeira foi a Grande Loja de York, desde 1558, ou seja, anterior a 1717. William Preston pertencia às Grandes Lojas de York. Essa loja adormece em 1792 por força de lei. Por conta da Revolução Industrial, essa loja acaba adormecendo. A Loja dos Modernos, 24 de junho de 1717, que hoje na Inglaterra é a Loja Unida da Inglaterra. Na época, em 1717, tem a fusão de outras 3 lojas e cria-se a Grande Loja dos Modernos. A Grande Loja dos Antigos
surge em 1751. É nessa época que Samuel Pritchard ele escreve um livro chamado Maçonaria Dissecada, e isso causa uma confusão muito grande no meio maçônico, por conta que ele publicou todo o acontecimento dentro de uma loja e passou a ser divulgado para outras pessoas. A grande loja de Preston, William Preston era o intelectual da época, era o top estudioso e pesquisador sobre maçonaria. Quando a grande loja de Preston nasce no século XVIII, William Preston foi convidado a ser venerável mestre na Fanticute No. 1, grande loja de Preston. Aí nós vamos ter em 1736 a grande loja da Escócia. Ela reclama ser a mais antiga por ter antiguidade das práticas. Em 1725, a grande loja da Irlanda, ela reclama ser a mais antiga loja maçônica, pela data de 1725. E essas são as 6 grandes lojas que surgiram dentro do século XVIII. Então chegamos ao fim. Agradeço a todos por estarem aqui junto comigo fazendo